2 empresários do mesmo segmento, mesma cidade, mesma ferramenta de inteligência artificial. 90 dias depois, um dobrou o faturamento, o outro continua quebrado. A diferença? Uma única descoberta que 96% das empresas ignoram. E se você já usa inteligência artificial, mas não explodiu o faturamento, é exatamente isso que está faltando. Espera aí, antes de continuar, você já testou alguma ferramenta de inteligência artificial? Usou o ChatGPT? Automatizou algumas tarefas? Mas a sua empresa ainda não decolou? Ainda está trabalhando 12 horas por dia? Então, você está no grupo dos 96% que quase conseguem, mas perde dinheiro todo mês. E a diferença entre quase e consegue vai te deixar sem palavras. A maioria está usando ferramentas de inteligência artificial de forma amadora. Testa uma aqui, testa outra ali, sem plano. Resultado, 10% do potencial real. É como ter uma Ferrari e não saber dirigir. Só entrar nela. Vamos aos dados reais. 50% das empresas com estratégia têm ROI positivo, mas só 4% consegue medir esse ROI. Ou seja, 96% está jogando no escuro, queimando caixa. Mas os 4% que sabem medir descobriram um segredo que pode mudar completamente o seu negócio. O que acontece quando você entra no grupo dos 4%? E olha só, eles não são técnicos, nenhum contratou programador. Eles só descobriram o segredo dos 4%. E esse segredo tem 3 pilares que eu vou revelar agora. Primeiro pilar, sistema vivo, não ferramenta morta. Todo mundo quer a inteligência artificial mágica, mas quem está faturando, quem está ganhando, pensa o contrário. Eles colocam a mão na massa, criam assistentes personalizados, um para cada área crítica da empresa. Um cliente mapeou 3 necessidades e criou 3 assistentes diferentes. Em 30 dias, a sua operação está rodando sozinho. Assistente de atendimento, assistente de operação, assistente para tomada de decisão. Mas assistente sem o segundo pilar é como um carro sem motor. Segundo pilar, a linguagem secreta, o método certo. Treinar o assistente é essencial para que ele seja eficiente. Imagine aqui o seu assistente como um funcionário que precisa entender exatamente 5 coisas, nessa ordem exata: contexto, exigência, referências, ter as tarefas e algumas observações. Agora, repare nas primeiras letras de cada uma dessas palavras. Juntas, elas formam a palavra certo. Esse é o método certo que eu criei especialmente para te ajudar a ter resultados precisos, rápidos e perfeitamente alinhados às suas necessidades reais com inteligência artificial. Portanto, sempre que você for treinar o seu assistente, lembre-se, faça do jeito certo. Cada letra representa um elemento crucial que não pode faltar no treinamento. Então vamos lá. C, contexto. Sem contexto, o seu assistente não sabe em que cenário ele está operando. É aqui que você esclarece o ambiente, público-alvo e circunstâncias específicas da solicitação. E, exigência, clareza absoluta sobre o nível esperado da entrega. É onde você define padrões, formatos e critérios que devem ser obrigatoriamente seguidos. R, referências, fornecer exemplos e modelos que sirvam de inspiração ou orientação facilita e muito o seu assistente atingir exatamente o resultado desejado. T, de tarefas, definir de forma direta e objetiva o que exatamente você quer que o seu assistente faça. Isso garante que não haja interpretações incorretas ou respostas vagas. E O, de observações. Aqui você complementa com detalhes adicionais ou instruções específicas que podem fazer toda a diferença na qualidade final da entrega. Seguindo essa ordem e estrutura do método certo, o seu assistente se transforma em uma verdadeira máquina produtiva, eliminando horas desperdiçadas com retrabalho, perguntas desnecessárias e ajustes intermináveis. E aí, depois disso, você anexa os documentos certos que vão servir de base de conhecimento. E aí, o seu assistente vai estar pronto para entregar resultados excepcionais
desde o primeiro prompt. Um cliente aplicou o método certo ao falar com as ferramentas de inteligência artificial e no treinamento do seu assistente de vendas, e o que ele conseguiu? 447% mais conversões em 21 dias. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo de um bom prompt criado com o método certo. Olha só, esse aqui é um assistente especializado em análise contratual para um escritório de advocacia. Ele atende empresas do setor de tecnologia e inovação. Aqui tem algumas exigências. Depois a gente coloca as referências, olha só, dá uma olhada aqui. E aí as tarefas dele. Ele tem que analisar minuciosamente os contratos submetidos e identificar as cláusulas que possam gerar riscos jurídicos ou financeiros, pontos que exijam esclarecimentos ou renegociações, sugestões de redação ou ajustes específicos e uma breve avaliação geral sobre a adequação do contrato ao contexto do cliente e da negociação em questão. E aqui algumas observações. E vamos ao terceiro pilar. Esse é o que separa os 4% do restante. Pilar número 3, evolução implacável. Os 4% não usam inteligência artificial, eles treinam inteligência artificial. Como o técnico treina atleta olímpico. Empresa ajusta assistentes toda terça-feira, a performance dobra a cada mês. Por exemplo, às segundas-feiras é o momento de analisar os resultados. Às terças, ajustar os prompts. Às quartas-feiras, testar melhorias. Isso transforma a inteligência artificial de uma ferramenta legal em máquina de fazer dinheiro. Você sabe que 78% das empresas vão investir mais em inteligência artificial agora, em 2025? Mas aqui vai o que ninguém te conta. 96% dessas empresas vão continuar errando, comprando ferramenta nova todo mês, trocando ChatGPT por plataformas que oferecem um monte de ferramentas em conjunto, mas mal sabem que com isso vão só extrair o básico de cada uma delas e não todo o potencial. Enquanto isso, os 4% com metodologia sabem usar as ferramentas certas de forma profissional. Aí sim, esses vão dominar o mercado inteiro. Em 2026, vão ter duas categorias de empresas: as que têm sistemas de inteligência artificial e as que faliram. A janela está se fechando. Quem não sistematizar nos próximos 90 dias vai começar a assistir de camarote os concorrentes dominarem. Mas você ainda pode entrar no grupo dos 4%, se agir. Se você já usa inteligência artificial, está a uma decisão de dobrar o seu faturamento. Mas essa decisão separa quem está faturando muito de quem fica para sempre naquele quase. A gente está no momento mais importante da história empresarial e você está aqui. A revolução dos 4% começou, com ou sem você. E se você quiser ficar por dentro de como usar inteligência artificial no seu negócio, não perca o próximo vídeo que eu estou preparando para você.